Quando nós começamos a rezar, o Senhor me trouxe à memória algo que o Padre Jonas me falou lá 25 anos atrás. E não falou uma vez só, não. Foi falando pelo decorrer dos anos, da nossa convivência, do nosso relacionamento a Deus. E eu dizia para ele muitas vezes lá, quando eu comecei há 25 anos atrás, e assim por diante, que eu queria ser pura. Eu queria ser pura para Deus, eu queria ser pura para as pessoas, mas eu sentia em mim a malícia, eu sinto em mim a malícia, né? No presente, a malícia, a maldade, a impureza. E esse desejo de ser pura toma conta de mim. Esse desejo de ser pura com o Padre Jonas, esse desejo de ser pura com os meus irmãos, toma conta de mim. E o Senhor me disse muitas vezes, e lá 25 anos atrás eu aprendi com o Senhor. O Senhor me dizia: Luzia, a cana, para ser álcool, ela passa por um longo processo. Ela precisa primeiro ser amassada. E como ela é amassada, não é? Ela passa muitas vezes na moenda. E é duro, hein, gente? Ela passa muitas vezes na moenda. Acho que todos vocês conhecem, pelo menos de garapeiro você conhece. Se você não conhece uma moenda mesmo, lá onde fazem álcool em quantidade... Quem não conhece garapa? Quem não conhece garapa, né? Então, passa uma vez e sai bastante líquido, mas ainda há líquido ali dentro. Então passa uma segunda vez, passa uma terceira vez, às vezes passa 4, passa 5 vezes, né, até o bagaço ficar totalmente bagaço, sequinho, 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 sequinho. E é claro, aquele caldo que cai, ele cai grosso, ele cai cheio ainda de fiapos de cana, ele cai até mesmo com pedacinhos de cana, porque a cana é bem cheia de fiapos, de fibras. Né? Fibras e fibras e fibras de cana que cai ali. Nós podemos dizer, é um caldo sujo. É um caldo sujo. Porque por mais que você limpe a casca da cana, você não consegue limpar completamente. E é isso que o Padre Jonas sempre disse. A cana, ela passa por muitos processos. Ela tem que se deixar. Eu falei a palavra amassar, mas o Senhor usou aí melhor ainda. Ela se deixa triturar. Exato. Ela se deixa triturar. E é ali justamente naquele processo todo para surgir a garapa, que a garapa também não é pura ainda. Exato. Dentro da garapa ainda tem muitos restícios. Daí a garapa vai para o fogo. E ela é esquentada, 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 né, para subir toda a impureza e tirar toda a impureza da garapa. E ela vai passando justamente por um processo de destilação. Até mesmo existe aquele processo de destilação onde ela vai subindo por tubinhos, né, que vão assim, como é que chama isso, Dunga? Em serpentinas que vão subindo, 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 e na medida que ela vai subindo nas serpentinas, ela vai ficando cada vez mais pura, 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 até ficar álcool puro que volatiliza, torna-se, como é que se chama? Torna-se gás, né? Volatiliza, se torna gasoso, né? Mas para chegar lá é um trabalho enorme, enorme, enorme. Na verdade, o álcool, aquele álcool puro, aquele álcool que se volatiliza, já está na cana. Interessante que quando me veio na oração aqui, lembrando esse fato já tão distante, que o Padre Jonas falava para mim: olha, você é cana, nós somos cana. Nós temos que passar por muitos processos, é um processo de paciência, de se deixar trabalhar, de se deixar destilar, para sermos álcool puro. O Padre Jonas, quantas e quantas vezes ele me disse: não se esqueça que você é cana, mas você está passando pelo processo de purificação. Porque naqueles tempos a Luzia era ainda jovenzinha, de um grupo de jovens, de uma comunidade de jovens. Caminho da Paz chamava o meu grupo. O grupo dela chamava-se Caminho da Paz, que se reunia todos os domingos, às 10 horas. No secretariado de Lorena. E logo depois vinham para a missa na catedral, às 11 horas.
não é? Então, ela era jovenzinha e graças a Deus eu tive a graça de conduzir a Luzia assim, desse jeito. Só para você se situar, porque você conhece a Luzia hoje assim, desse jeito, né? Você nem podia imaginar que a Luzia era do nosso grupo de jovens, o Caminho da Paz, né? Que acontecia todos os domingos, e foi aí que eu fui passando para ela tudo isso, e hoje nós temos a graça de juntos passar isto para você. E eu dizia ainda que eu não via Deus, que a gente não vê Deus, mas eu via Deus no homem de Deus, que Deus me deu a graça de colocar ao lado. Eu via Deus nas atitudes do Padre Jonas, eu via Deus na luta do Padre Jonas como padre, conservar-se padre. Não sei nem por que o Espírito Santo está nos levando a falar tudo isso, mas vai servir, vai ser muito bom, está sendo muito bom para mim também. Conservar o Padre Jonas padre, eu via a luta dessa cana, né? Que Deus deu a graça do sacerdócio, lutar para continuar no sacerdócio, na santidade. Então eu precisava me colocar como cana, me deixando transformar, passar por esse processo de purificação, porque ele tinha toda uma caminhada que eu não tinha. Eu não tinha caminhada, eu me converti assim, pluf, né? Me converti assim através de um sofrimento na minha vida e que foi de repente, mas eu via Deus no Padre Jonas, e é por isso que hoje o Senhor está a nos dizer que este processo de ser cana e passar pela purificação e se deixar destilar por Deus é para todos os tempos. E interessante que o que nós vemos é o bagaço, são as impurezas da cana. Até quando você toma garapa, você toma um copo, você vê ali na beirinha do copo uns pedacinhos, os fiapinhos da cana. E além disso, como o Padre Jonas falou, até essa garapa ser fervida, ser fermentada e se tornar álcool, vai muito trabalho. E é o que ocorre com cada um de nós. Você está em processo. Não desanime. Não desanime. Você não é só impureza. Em você já está o álcool. Em você já está o álcool puro. É questão de continuar, de lutar, de deixar-se trabalhar pelo Espírito Santo, de deixar-se moer pelo Espírito Santo, de deixar-se ferver pelo Espírito Santo, de deixar-se depois filtrar pelo Espírito Santo, até que você passe por todo esse processo, até você se tornar álcool puro. Você precisa ser destilado. Eu não sei em que grau você está. Pode ser que você já esteja passando na serpentina, bastante destilado, mas não está puro totalmente. Mas pode ser que você esteja caldo grosso, pode ser que você esteja saindo da moenda agora, você esteja sendo passada pela moenda agora. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. É a hora de Deus, é a hora que Deus dá a você. E veja, Deus está no momento presente. Não pense lá no futuro, Senhor, quando eu for. Não, Deus está no momento presente. Ele está com você agora. Até mesmo quando você cai, quando você erra, e você então se arrepende, Deus aí está fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda a impureza. Deus está aí no ato do seu arrependimento. Não olhe para o passado, não. O passado é passado. O passado a gente joga na mão de Deus. O passado a gente coloca no coração de Jesus. O passado é passado. E Deus agora está no seu presente. Diga já comigo: eu entendi, Senhor. Eu não passo de bagaço de cana, mas em mim já existe o álcool puro. Eu estou em processo. E tu estás no agora, no momento presente. Deus aí está, nesse momento,
da minha destilação. E o Senhor me ama. E o Senhor me acompanha. Eu não vou desanimar. Pelo contrário, eu vou olhar em frente e deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim e me transforme no álcool puro. Faz o sinal da cruz na sua testa, para que a sua mente fique impregnada desta verdade e que essa verdade se realize na sua vida. Faz o sinal da cruz sobre o seu peito, para que a sua vontade seja impregnada, para que a sua liberdade seja, pode até repetir o sinal da cruz, a sua liberdade seja impregnada desta verdade e ela aconteça na sua vida. Faz o sinal da cruz bem em cima do seu coração, do órgão coração, para que o seu coração, os seus sentimentos, o seu interior mais interior se torne agora impregnado por esta realidade, por esta verdade, e ela se realize na sua vida. Faz o sinal da cruz também sobre os seus lábios, para que você pronuncie estas palavras. Não as palavras negativas de quem diz que não vai conseguir, não as palavras de desânimo, pelo contrário, que você profira as palavras de ânimo, de coragem, de valentia, sabendo que por Deus, pela graça de Deus, você vai conseguir. Você está em processo e você vai chegar lá onde Deus quer. Neste processo de purificação, nesse processo de destilação, Deus colocou homem e mulher juntos. É um erro, é um engano, que para você poder ser puro, nós precisamos separar as águas. Como naquele tempo de menino, né? Que a gente brincava. Homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Vocês não tiveram, mas no meu tempo até era uma cantiga de roda, né? Os mais antigos devem se lembrar dessa cantiga de roda, né? Homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Né? A gente brincava até pulando com um pé, com outro pé e tal. E era a hora que os meninos gostavam desta cantiga de roda, porque os meninos não gostavam de brincar com as meninas. Então, para sai para lá, né? Das meninas, então os meninos começavam a cantar essa cantiga para as meninas darem no pé, porque os meninos queriam ficar sozinhos. Não pense que seja assim, não. Para nós realizarmos esse processo de purificação, esse processo de destilação, não é para separar homens de um lado e mulheres do outro, homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Não, não é isso não. Ao contrário, Deus colocou homens e mulheres, preste bem atenção, vivendo juntos em sadia convivência para que isto aconteça, para que os homens sejam puros, para que cada um de nós, homem, seja destilado e chegue lá onde Deus quer. Nós precisamos de vocês, mulheres, nós precisamos de conviver com vocês, mulheres, somente que em sadia convivência, como Deus fez. E não como o mundo está fazendo, não como o mundo está sujando todas as coisas. Para vocês, mulheres, serem puras, para vocês passarem por esse processo de destilação, você mulher mesmo, já casada, mãe, até mesmo vó. Para você mulher moça, com 25, 26 anos, com 24, com 22, com 20 anos. Para você mulher jovem, com 18, 19, 17 anos. Para você menina, ainda com 12 anos, 13 anos, desabrochando com um botão, para você ser pura, para você viver esse processo de destilação e chegar onde Deus quer você pura, você precisa dos homens, você precisa de uma sadia convivência com os homens. Eu sei que todos nós somos muito marcados, porque coisas terríveis aconteceram no nosso relacionamento homem e mulher. Eu sei que principalmente você mulher foi muito marcada. E você se tornou como aquela parte do corpo que foi queimada, violentamente queimada, e ali ficou não só uma cicatriz, mas ali ficou um machucado que se tocar dói. Deixa eu contar mais uma vez. Quando eu era menininho, eu queimei esse braço, justamente nessa posição. Eu muito curioso, né? Mamãe fazia chá todos os dias às 4 horas da tarde, e eu gostava de ver a água borbulhando. Então, na hora que a minha mãe acabou aquele montão de roupa que ela estava passando e foi levar
para dentro do quarto. Eu lá na cozinha, peguei a cadeira, coloquei a cadeira. Eu era muito peralta, né? Eu sempre conto as minhas histórias, vocês devem calcular como eu era da pá virada. Eu peguei a cadeira e coloquei perto da mesa, subi, para ficando em cima da cadeira, ver a água borbulhar. Mas nisso eu levei o bracinho, e na hora que eu levei o bracinho, bati no caldeirãozinho, onde estava a água fervendo, e aquela água que já estava fervendo caiu todinha aqui em cima do meu braço. Até eu estava com um desses casaquinhos de lã, não é? E a lã se agarrou aqui. Quando a minha mãe arrancou o casaquinho, ele saiu com carne, pedaço de carne, porque a água fervendo caiu aqui, né? Imagina o estado que ficou o meu braço. Até hoje eu conservo a cicatriz. Muitas de vocês, meninas, foram queimadas desse jeito. Se você foi machucada, se você foi ferida, Deus tem cura para você, tem. E é possível você passar por esse processo de cura, como eu passei no meu braço. E você precisa conviver em sadia convivência com homens. Claro, infelizmente não está sendo fácil nesse mundo, mas que a gente encontra. Graças a Deus, na Canção Nova é até mesmo um princípio de vida. E claro, esse princípio de vida não é só para nós, não. Nós vivemos isso para mostrar para as pessoas. Deus nos deu a graça de viver isso para mostrar para as pessoas que é possível, que existe no meio do mundo. É possível fazer oásis no meio desse deserto terrível, no meio desse deserto de depravação, de malícia. É possível homens e mulheres viverem em sadia convivência. E daí, gente, toda essa purificação da cana passar pelo bagaço, daquela cana ser fervida, daquele caldo de cana ser fervido, daquele caldo de cana ser peneirado, daquele caldo de cana passar pela serpentina para que aconteça toda aquela destilação. Vai acontecer, mas veja, é preciso homens e mulheres em sadia convivência. Eu sei que para muitos homens, as experiências que eles tiveram com mulheres fáceis, com mulheres que se entregaram, com mulheres que se insinuaram, com mulheres que até mesmo elas é que foram as provocadoras, elas é que provocaram, elas é que foram as insinuantes, elas é que praticamente botaram o rapaz, botaram aquele homem, né, em fogo, a carne dele ficou afogueada. Elas foram as sedutoras, elas usaram de sedução. Então, para muitos de nós homens, a mulher é uma sedutora. Desculpe, a mulher é uma sem vergonha. Mas na verdade não é verdade, e vocês sabem que não é verdade. E nós homens, no fundo, sabemos que não é verdade. E nós precisamos ser curados até mesmo desse preconceito que se formou em nós. Precisamos ser curados dessa chaga, dessa marca, que até por nossa culpa nós contraímos essa chaga, porque na verdade, gente, o processo de Deus é este: a purificação da cana, que chega a ser álcool, e álcool que se volatiliza, se faz através da convivência entre homens e mulheres. Estou dizendo, não é apenas um homem e uma mulher no namoro, no noivado e no casamento. Não é só. Claro, aí nesse processo de namoro, noivado e casamento, existe uma purificação toda especial que Deus quer fazer, mas não é possível, inclusive, fazer só no relacionamento a dois. Não pense nisso, não. Eu vou encontrar o meu namorado, vou encontrar a minha namorada, então vamos ser nós dois aí juntinhos, um olhando para o outro. Não é isto, nem é um olhando para o outro, não, são os dois olhando para a mesma direção. É isto, e você precisa aprender. E não é a gente se fechar no relacionamento. Há muito rapaz, muita menina que se explode porque eles vivem um relacionamento fechado, um diante do outro, fechadinho ali. Esse relacionamento não ajuda, não. Esse relacionamento é um relacionamento errado. O relacionamento correto, até mesmo tendo a namorada, tendo a noiva, tendo o noivo, tendo o namorado, a gente se abrir para o restante, abrir-se para os outros, abrir-se para aqueles que estão dispostos a viver, homens e mulheres em sadia convivência. Gente, isto é necessário, e essa é uma conquista. Hoje Deus está nos presenteando de maneira maravilhosa com esta revelação.
Este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus, isto é possível e é isto que vai levar-nos a sermos homens e mulheres puros, 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 como o álcool que chega a ser puro, o álcool que se volatiliza, mas que na verdade ele começou como cana, e depois garapa suja. E para você perceber que isso é bíblico, profundamente bíblico, vai comigo para o começo do livro do Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ainda para o capítulo 1, versículo 26. Portanto, é a segunda página da Bíblia, onde diz a última frase: Deus viu que isto era bom. Você sabe, está aí no que vem antes, no capítulo 1, que Deus foi criando coisa por coisa. Ele dava uma ordem, ele pronunciava uma palavra e aquela palavra se realizava. E uma vez que a coisa acontecia, Deus dizia que aquilo era bom, que aquilo era bom, que aquilo era muito bom. E chega ao versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, criou-os macho e fêmea. Até a nossa Bíblia traduz assim no rústico, né? Criou-os macho e fêmea. Quer dizer, criou-os homem e mulher, mas vai mais no popular. Criou-os macho e fêmea. Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos e prolíficos, enchei a terra e dominai-a. Submetei os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. A criação de Deus é homem e mulher. Não é só homem. A criação de Deus é homem e mulher. A criação de Deus, a imagem dele é homem e mulher. Veja, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Quando diz homem aí, é o gênero humano. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Criou-os macho e fêmea. Deus os abençoou. E deu uma ordem que ele submetesse todas as coisas. E quando Deus terminou tudo isso, ele viu que tudo era muito bom. A criação do homem e da mulher, gente, foi uma bênção. Imediatamente Deus os abençoou. A nenhuma outra coisa Deus fez isso. Deus criou a luz, Deus criou a terra separando-a das águas, Deus criou os astros, as estrelas, Deus criou as plantas e foi criando. Deus criou os peixes, Deus criou os animais. Mas quando criou o homem, imediatamente, e o homem que ele criou, quer dizer, o gênero humano que ele criou, era homem e mulher, ele os abençoou. Guarde esta palavra do versículo 26. Deus os abençoou. Esta criação é a criação abençoada. Deixa eu dizer, é uma criação conjunta. Não dá para separar. É uma criação conjunta. Deus os criou em conjunto, unidos, uma coisa só. Claro, homem é homem, mulher é mulher, mas Deus os criou em conjunto e esta criação foi abençoada. Homem e mulher são feitos para viver em sadia convivência. Você já começa a entender a sujeira que o inimigo fez. Ele foi pegar a coisa mais abençoada de Deus, que é a criação de homem e mulher, para estragar tudo. Ele botou malícia no meio. Ele botou sujeira no meio. Ele botou má intenção no meio. E acabou estragando tudo. O homem começou a ver a mulher apenas como objeto de prazer, mas isso não é de Deus, isso é a sujeira do inimigo. O homem começou a olhar a mulher apenas como objeto de sexo, e olhar para a mulher nas suas partes, onde ela se apresenta mais como sexuada. E deixa eu dizer,
E a mulher começou a ver também o homem simplesmente como macho, simplesmente como sexuado, como objeto de prazer para ela também. E começou a olhar o homem justamente nas partes onde ele se mostra mais macho, onde ele se mostra mais sexuado. Mas essa não foi a criação de Deus, essa foi a criação do inferno, essa foi a criação do diabo, que na verdade não criou nada não, ele deturpou o que Deus havia criado, ele mudou a nossa visão pelo pecado original. E nós temos que acabar em nós com esta visão, gente. Temos que acabar em nós com essa mentalidade, e temos que acabar no mundo com essa mentalidade infeliz que está estragando tudo. Homem e mulher foram criados na bênção e para a bênção, e o inimigo, infelizmente, botando essa malícia no meio, fez disso objeto de maldição e não de bênção. Veja como, infelizmente, para muita gente, o relacionamento homem e mulher tornou-se maldição, mas não é para maldição de jeito nenhum. Quanta gente se desgraçou, quanta menina, quanta mulher se desgraçou, e quanto homem se desgraçou, por causa de meninas de programa, por causa de prostitutas, por causa de revistas pornográficas, por causa de homossexuais. Quanto homem, quanto rapaz se desgraçou a própria vida. Mas na verdade, esse relacionamento homem e mulher não foi feito para a desgraça, não. Ele foi feito para a bênção. Imediatamente quando Deus os criou, homem e mulher, Ele os abençoou. E não somente abençoou, e disse: sede fecundos e prolíficos, enchei a terra de homens e de mulheres, dominai-a, submetei os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. E deixa eu ler para frente. Deus disse: eu vos dou toda a erva que produz a sua semente sobre toda a superfície da terra, e toda árvore cujo fruto produz a sua semente, tal será o vosso alimento. Deus deu posse para nós, para homem e mulher, e a todo animal da terra, a todo pássaro do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que tem sopro de vida. Eu dou como alimento toda erva que amadurece. Assim aconteceu. Veja agora o versículo 31. Deus viu que tudo o que havia feito. Deus viu tudo o que havia feito. Ele viu o que Ele fez. Ele fez homem e mulher. Isso aí abençoou e submeteu tudo ao domínio do homem e da mulher. Deus viu tudo o que havia feito. Eis que era muito bom. Gente, não era apenas bom, era muito bom. Justamente por isso que o inimigo sujo veio emporcalhar, desculpe a expressão, mas veio emporcalhar a coisa mais linda, que Deus, quando olhou para aquilo, disse: não é apenas bom não, é muito bom, o que eu acabei de fazer é muito bom. Por isso que o inimigo sujo, covarde, veio sujar, veio emporcalhar a coisa mais linda que Deus fez, e a coisa mais linda que nós recebemos, essa criação conjunta, homem e mulher. Deus viu tudo o que havia feito. Eis que era muito bom. Houve uma tarde, houve uma manhã, sexto dia. Veja uma outra coisa linda logo na frente. Versículo 18 do capítulo 2. Já é capítulo 2, versículo 18. Porque no capítulo 2, ele retoma a criação contada de um modo diferente. E especialmente a criação do homem e da mulher, da criatura humana, ele reconta de uma outra maneira. E quando chega ao versículo 18 diz: o Senhor Deus disse: não é bom para o homem ficar sozinho. Quando diz homem aqui, não é apenas o homem másculo, é o homem e a criatura humana. Não é bom para o homem ficar só, não é bom para a mulher ficar só, não é. Para a criatura humana, ele não quis uma solidão, não é bom para a criatura humana ficar sozinho. Quero fazer para ele uma ajuda que lhe seja adequada. Um auxílio que lhe seja adequado.
Veja, o auxílio adequado para o homem é a mulher, e o auxílio adequado para a mulher é o homem. Veja, nesse processo de purificação, para você chegar lá até ser como álcool puro, volatilizando-se, o auxílio adequado que Deus colocou para você, homem, é a mulher. A mulher não é sua inimiga, não. A mulher não é Eva. Eu sei que tem muita mulher, coitadinha, que foi na do inimigo e é Eva. Mas você precisa, Maria, e muitas Marias cercando você, você precisa encontrar como agulha no meio do palheiro, porque existem, não vai na primeira não. Eu sei que está sobrando mulher, ia falar sem vergonha, não falo, mulher que foi vítima do inimigo, mulher sedutora, está sobrando por aí, e hoje o inimigo produziu esse subproduto, está sobrando, mas veja, no meio de todas elas, como agulha no meio do palheiro, você encontra, e aí está o trigo, gente. Não vai engolindo o joio, não, por amor de Deus. Essas mulheres existem. Não diga mais que não existe mulher pura, que não existe mulher honesta. Não diga mais que não existe mulher que queira viver a pureza. Não diga mais mulher que não seja fácil. Não, elas existem, e elas estão lá, e essas são as verdadeiras mulheres como Deus as criou. Essas são as verdadeiras mulheres como Deus as criou. Deixa eu tirar o chapéu, porque viver no mundo de hoje, com as colegas de hoje, com a pornografia de hoje, com a televisão de hoje, com as canções de hoje, com os shows de hoje, com a mentalidade de hoje, com as colegas de hoje, ser mulher pura, que quer ser pura, mesmo que passou por situações difíceis, terríveis, mesmo que se machucou, se desvirginou, se feriu, mas recebeu a graça de Deus, se converteu e hoje quer ser pura, hoje quer ser santa, hoje quer ser mãe, quer ser esposa, não quer ser simplesmente menina ou mulher de programa, não quer simplesmente viver aí às soltas, não. Essas meninas, essas mulheres, essas moças, gente, são iguaizinhas. Primeiro, as santas mulheres da Bíblia são iguais a Sara, iguais a Esther, iguais a Judite, são iguais às mulheres da Bíblia, e são iguais às mulheres santas que nós temos no Novo Testamento, que temos na igreja, igual a Teresa, igual a Clara de Assis, igual a Terezinha, igual a Maria Gorete, igual a tantas e tantas mulheres maravilhosas que nós tivemos na igreja, igual a Rita de Cássia. Saiba você, mulher, que no meio do mundo que você está, com as companhias, com a mentalidade, com a televisão, com as novelas, com as músicas, você que quer ser santa e luta pela santidade, você que está passando pelo processo de passar pela moenda, de ser moída, de passar pela fervura, de começar o processo de destilação, eu sei que você encontra ainda muito bagaço, você não é álcool puro ainda, mas graças a Deus, você está sendo como as santas mulheres, você está num processo de santidade, você está em santificação, saiba disso e aguenta firme, minha filha. E eu hoje preciso proclamar para os homens: deixem de ser trouxas, de pensar que essas mulheres não existem. Talvez seja difícil encontrá-las, não é tão difícil assim não, mas talvez seja difícil no grande universo encontrá-la. Claro, se você vai buscar nas boates, você não encontra. Se você vai buscar em qualquer lugar na rua, você não encontra. Se você vai buscar nas bocas por aí, você não encontra. Mas em outros lugares você encontra aqui na Canção Nova, você encontra nos grupos de oração, você encontra na igreja, você encontra também no serviço, você encontra nos pontos de ônibus, você encontra também, e você logo percebe que aquela menina é diferente, que aquela moça é diferente, e elas existem, elas estão aí, elas estão despontando. Não tenha mais essa mentalidade que elas não existem, elas existem, estão aí, e tem uma mulher santa para cada rapaz que quiser ser santo. Há uma mulher santa, há uma menina santa, prontinha, esperando o seu José para cada rapaz que quiser ser santo. Mas agora vamos ser lógicos. Você, rapaz, não seja sacana. Se você encontra uma menina que tem traços de santidade,
Não venha com sacanagem por cima dela, por amor de Deus. Deixe de ser sacana, deixe de ser sem vergonha. E acabe com essa conversinha que você, para provar que me ama, você precisa ceder, 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 ceder até chegar lá. Acaba com isso. Porque na verdade não é esta mulher que você quer. Não é. Não é essa mulher que você está buscando. E não venha tentar chegar lá e apertar, 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 para ver se a carne dela é igual à carne das mulheres que você já experimentou. Não, não faça isso. Porque infelizmente rapazes de igreja, rapazes de grupos, rapazes de renovação, infelizmente fazem isso. Chegam lá e querem apertar, 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 para ver se a carne da menina, para ver se a menina é igual a das outras. Coitadinha, ela tem carne. Tem, graças a Deus que tem. E é uma carne bonita, e é uma carne cheia de fecundidade, e é uma carne que também tem concupiscência. Que tem concupiscência. Não é assim que você vai adquirir a mulher santa para ser sua esposa e para ser a mãe dos seus filhos. Não, não é esse processo. Pelo contrário, você precisa saber que alguém em processo, que alguém talvez machucada, talvez alguém ferida, alguém que ainda não é totalmente álcool, mas não é aquele bagaço não, ela já está em processo, e você respeitá-la profundamente, dobre-se, reverencie, honre aquela que você quer conquistar para ser a sua esposa e mãe dos seus filhos. Honre aquela que você quer que venha a ser sua esposa e mãe dos seus filhos. Não fique testando não, acabe com isso, porque muito rapaz acabou estragando, pegando flor bonita, e vai experimentar, deixa ver se ela é igual às outras, e claro, vai lá, não é? Vai lá, e daqui a pouco você faz dela igual às outras. Não é que ela era igual aos outros. Veja o que eu estou fazendo aqui. Muito rapaz sacana faz isso. Vai experimentar para ver se ela é igual às outras. Ela não é igual às outras. Não é. Somente que ela é mulher. Ela tem corpo. Ela tem físico. Ela tem carne. E porque tem carne, ela tem concupiscência. Claro que tem. Ela tem sexualidade. Ela tem reação. E se você vai e quer experimentar isso, você vai estragar aquilo que de belo ainda existia na face da terra. E daí é claro, daí você não vai encontrar mesmo. Mas se você reverencia, se você até encontra uma menina machucada assim, desse jeito, desse lado, porque infelizmente no passado dela, antes de conhecer o Senhor, ou até mesmo depois de conhecer o Senhor, ela encontrou rapazes e homens que a desfeitaram assim. Você chegando e vendo que aqui existe uma mulher nova, uma mulher de Deus, ela está machucada, ferida, mas existe álcool puro aí, e você vê que essa menina quer ser pura, você vê que essa menina quer ser santa, você vê que essa menina quer ser esposa, quer ser mãe, como Deus quer. Reverencie, e tenha uma profunda reverência por ela. Respeite, tenha um santo respeito por ela, assim como os sacerdotes não entravam no Santo dos Santos. Lá no templo, ele não entrava no templo de santos, apenas uma vez por ano é que um sacerdote escolhido entrava lá, num momentinho, para oferecer o incenso, só uma vez por ano. Igualmente, respeite, não seja entrão, ao contrário, respeite. Existe um santo dos santos nesta menina, existe. Jesus mora nela, mora.
Ela também pode dizer: eu vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Embora ela tivesse sido machucada, porque infelizmente a machucaram, com culpa ou sem culpa ela está machucada. Hoje ela pode dizer: eu vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Respeite Cristo nela, adore Jesus Cristo nela, reverencie Jesus Cristo nela. Faça isso, porque Jesus está nela. Você não pode ficar apertando para testar, para ver se ela cede, para ver se ela dá. Não, não, não. Reverencie, adore o Senhor Jesus presente nela, porque ela pode dizer: eu vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne ela continua carne, eu a vivo pela fé, pela graça que eu recebi. Eu a vivo pela fé no Senhor que me amou e se entregou por mim. Então, respeite, reverencie, adore o Senhor nela e cultive. E você vai ver que com essa sadia convivência com ela, as pétalas que foram amarfanhadas vão se refazer. O que é impossível à natureza, Deus faz. Na sadia convivência de homens e mulheres. Você não imagina os milagres que acontecem quando rapazes e moças, quando homens e mulheres se dispõem a viver em sadia convivência, gente. É apenas isso, sadia convivência. Uma convivência sem malícia, sem maldade, sem depravação. Sem ficar vendo sexo em tudo, sem essas piadinhas, sem o seu olhar estar se botando naquele lugar. Sem usar de sensualidade, você que é mulher, sem usar de provocação. Você pode viver isso, e essa sadia convivência faz santos. Eu falei muito aos homens a respeito das mulheres, mas deixa eu dizer, para você mulher também é a mesma coisa. Não fique dizendo que não existem rapazes respeitosos e rapazes que querem santidade. Eles existem. Eles existem. Eles estão aí. É difícil. Porque infelizmente o mundo criou uma sucata. O mundo criou um lixo humano. E por essa razão fica difícil. Mas se você procura, se você não se precipita no primeiro que você encontra, se você não vai nas coisas do mundo, se você não vai pelos métodos do sistema, do príncipe desse mundo, você os encontra. Eles existem, eles estão aí, eles estão buscando as mulheres de Deus, eles estão buscando a esposa e a mãe dos seus filhos que estejam dispostas a ser santas. Eles existem, eles estão aí. Por favor, meninas que não encontraram logo o seu rapaz, não vai pegando qualquer desquitado não, não vai ficar pegando qualquer separado não, não vai pegando qualquer um por aí não, por amor de Deus. Não pega o seu patrão, não pega o chefe da sua seção ou do seu escritório, não vai na cantada deles por amor de Deus. Não vai na cantada dos rapazes que você encontra em lugares que não são santos. Você vai encontrá-los, claro que vai encontrá-los. Não fique aflita: eu vou ficar para a titia, tenho que pegar o primeiro bonde que eu encontrar. Não, minha filha, os homens de Deus existem, eles estão aí. É preciso procurar, eu repito, é como procurar um tesouro. O Evangelho fala disso. É como procurar um tesouro, eu sei, hoje é difícil. Não é em qualquer lugar que você encontra um tesouro enterrado, mas existe tesouro enterrado em todo canto. Existe um homem de Deus para cada mulher de Deus, porque Deus é lógico. Deus não vai deixar as mulheres que querem ser esposas e mães de um homem santo deixar na mão. Eles existem, só que é preciso procurar. É preciso pedir, peça. Não vá pegando no primeiro estribo, não. Não pegue no primeiro estribo, você vai pegar errado, você vai se queimar mais uma vez. Esses estribos parecem muito bonitos, eles são muito convincentes, eles são muito cantantes, mas eles são cáusticos. Porque não é só fogo que queima, né? Ácido também. Se você passa um ácido ali naquele estribo, naquele ferro, na hora que você bota a mão no ferro, te queima pior do que fogo.
Gente, infelizmente o diabo está produzindo por aí rapazes muito bonitos, rapazes muito atraentes, homens que já são casados, homens que já se desquitaram, homens que já desgraçaram outras mulheres, que já desgraçaram outros filhos, que estão aí à cata, e quando encontram uma menina disposta, uma menina que é de Deus e tal, eles armam todas as ciladas, mas eles não estão prontos, não estão preparados ainda. Não caia nessa historinha não caia nessa historinha não, porque boi velho procura capinzinho novo. Boi velho procura capinzinho novo. Boi que já está a ponto de ser levado para o matadouro, porque só fez besteira na vida, está procurando capinzinho novo. Capinzinho de menina de Deus, capinzinho que dá aí no jardim da igreja. Não se deixe comer. Eles estão querendo comer esse capinzinho, em todo o sentido que você conhece essa palavra comer. Me desculpe, não se deixe comer por esses homens desleais, sujos, por esses bois que já devem ser levados logo ao matadouro. Não se deixe. Existe o homem de Deus preparado para você. Existe aquele que vai ser o seu esposo, existe aquele que vai ser o pai dos seus filhos. Deus não é ilógico. Se existem mulheres querendo ser santas mães, santas esposas, se existe mulher pronta, preparada, desafiando a tudo para serem esposas e mães como Deus quer, Deus tem homens, Deus tem rapazes também que Deus mesmo preparou. Você conhece a história de Sara e de Tobias. Sara, aliás, estava na maior desolação, porque passou pela mão de 7 homens que eram os homens errados. Ela passou pela mão de 7 homens que eram os homens errados. E o que Deus faz? Por causa de uma situação financeira de crise, porque lá na casa do pai dele, o Tobit, aconteceu uma crise enorme, uma carestia enorme, e graças a Deus Tobit era um homem honrado. Ele tinha alguém que devia para ele, num lugar muito distante, num país distante. Ele pega o filho dele, Tobias, e diz: meu filho, vá àquele senhor, vá ver se ele pode pagar a gente, porque nós não podemos morrer de fome. Deus não vai nos deixar morrer de fome. Então, nós somos honestos, somos trabalhadores. Eu fiz esse empréstimo, vai lá, vai a essa cidade, vai a esse lugar. Certamente ele é um bom homem, ele vai. Se não puder pagar tudo, ele vai pagar em parte, para nos salvar da situação. E havia tanta disposição no coração de Tobit, e tanta obediência no coração de Tobias, que Tobit disse: procure um companheiro que conheça o caminho, que possa chegar lá e leve você. E apareceu um companheiro. No decorrer da história a gente vai perceber que aquele companheiro é o próprio arcanjo São Rafael, que Deus colocou. Veja, Deus colocou um arcanjo, o arcanjo Rafael, para conduzir Tobias. E antes dele chegar lá no lugar onde ele vai ver se a pessoa pode pagar a dívida, ele passa pela casa de Sara e a encontra. Eles são parentes. Eles percebem, eles são as pessoas que Deus havia escolhido. Eles nunca tinham se visto antes. E interessante, Tobit, capítulo 7, versículo 12. Veja, Deus coloca nos próprios lábios do pai de Sara a palavra dele. Eu vou começar do começo. Mas Tobias disse: eu não comerei nem beberei nada aqui enquanto não tiveres resolvido esse assunto. Porque Tobias pediu a mão de Sara em casamento. E o pai estava naquela dificuldade: sim, sim, não, não. Ele disse então: eu não comerei nem beberei nada aqui enquanto não tiveres resolvido este assunto. Raguel, que era o pai de Sara, disse-lhe: pois então vou fazê-lo. E veja que beleza.
já que ela te é concedida, de acordo com a decisão do livro de Moisés, quem decide que ela seja tua é o céu. Quem decide que ela seja tua é o céu. Você pode dizer também, quem decide que ele seja teu é o céu. Gente, já existe uma decisão no céu. Já existe uma decisão no coração de Deus. Deus já tem o José para você, menina. E Deus já tem a Maria para você, rapaz. Como teve para Tobias e como teve para Sara. Já que ela te é concedida de acordo com a decisão do livro de Moisés, quem decide que ela seja tua é o céu. Quem decide que ele seja teu é o céu. Recebe, pois, a tua irmã. E podia dizer também para o rapaz, recebe-o também por teu irmão e não estranhe. Porque antes de tudo, ele precisa ser seu irmão. Antes de tudo, ela precisa ser sua irmã. E aí está o segredo da sadia convivência. Gente, infelizmente, o mundo e a moda ensinou que a primeira coisa que se faz no namoro é avançar. Na hora que ela aceitou de ser namorada, naquela noite eles saem, naquela noite eles ficam um com o outro, naquela noite eles ficam no carro ou vão para o motel. Não, não é nada disso. Namoro não quer dizer sexo. Namoro é começar a ser irmão. Recebe-a como a tua irmã, recebe como teu irmão, vai cuidar dela como tua irmã, vai cuidar dele como teu irmão. Foi o sujo que mudou tudo. Acredite, esta é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus, gente, esse é o projeto de Deus. Foi o sujo do demônio que mudou tudo, que estragou tudo. E hoje para rapazes e moças e também para adultos, namorar é ter sexo. Namorar é fazer sexo, ou como dizem, é fazer amor. Na hora que ela diz, na hora que ela aceita de ser namorada, é como se ela dissesse, tudo bem, já aceitei já. Para onde a gente vai essa noite? Infelizmente, mas não é isso, não é isso. E mesmo que você não chegue lá às vias de fato, namoro não é para gente ficar se bulinando um ao outro, não é para ficar se masturbando um ao outro. Não é. Se até hoje você namorou na base da sexualidade, desculpe, na base do ceguinho, na base da palpação, na base da apertação. O ceguinho é assim, né? O ceguinho não vê, então é tudo no tato. Se você até hoje namorou na base do ceguinho, noivou na base do ceguinho, para meu filho, para minha filha, para agora, para hoje, para imediatamente. Recebe-a como a sua irmã, recebe-o como seu irmão, e não deixa, e não permita. Se for preciso, pega essa palestra, faz ele escutar. Se ele aceitar, tudo bem. Se não aceitar, adeus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!